Na batalha mortal de hoje, dois guerreiros irão se enfrentar pelo título de o mais forte. De um lado nós temos ele, um mestre ninja e sensei da Academia Ninja do Vento, Shane, o ninja vermelho. Do outro lado nós temos o segundo em comando na Casa Shiba e o maior samurai da história, Jaden, o samurai vermelho. Sem mais enrolação, bora pra análise. Condições de batalha. Para uma batalha ser justa, ambos precisam utilizar 100% de seus poderes. Por isso, eu vou considerar tudo que os personagens têm. Então sim, o Jaden modo Shogun vai ser considerado. Poderes e habilidades. No lado do Jaden, ele conta com acesso à rede de morfagem, super força, super velocidade, reflexos aprimorados, super resistência, habilidades na luta de espada, manipulação e criação elementar, acesso a forças símbolos diversas, e com isso, ele pode fazer praticamente tudo, como criar ilusões, criar um cavalo, se teletransportar, se clonar e muito mais. No lado do Shane nós temos super força, super velocidade, reflexos aprimorados, super resistência, habilidades de luta na espada, manipulação e criação elementar, disparo de energia, técnicas ninja e ninjutsus como substituição, clonagem, criação de asa delta e muito mais. Agora que a gente já sabe o que cada um pode fazer, vamos ver o que cada um já fez. Força. Logo na forma base, o Jaden já era extremamente forte. Já no primeiro episódio ele conseguiu arremessar o monstro do dia a vários metros de distância e partiu um carro no meio. Ele ainda explode esse carro. Depois ele afundou o monstro do dia num pilar de concreto e cortou esse pilar ao meio. Ele não destruiu completamente o pilar, mas o pilar era daqueles de ponte de viaduto, e cortar ou destruir pilares de concreto em Power Rangers é algo muito raro. Mas isso foi só na primeira forma. O Jaden ainda conta com o modo Super Samurai e o modo Shogun. Pra quem não lembra desses dois, eu vou explicar. A Caixa Preta é um talismã mágico criado pelo primeiro Ranger Vermelho. Ela tem a habilidade de combinar todas as forças símbolos. E em Power Rangers Samurai, quanto mais você treina sua força símbolo, mais forte você é quando está transformado. Ou seja, no modo Super Samurai, o Jaden tem o poder de 9 forças símbolos em uma só, o que significa que ele tem a força de 9 Rangers. No modo Shogun isso é ainda maior, ele tem acesso a 11 forças símbolos em uma só. A maior demonstração de força do Jaden acontece no episódio 40, onde ele conseguiu explodir o ponto fraco do Mestre Xandred. Você pode pensar que o mestre estava enfraquecido, mas mesmo com o ponto fraco, ele resistiu a um ataque em cheio no modo Super Samurai, o que só demonstra o quanto o modo Shogun é forte fisicamente. Diferente do Jaden, o Shane não tem muitos feitos de força física. Um problema do começo da era Disney é que a gente não tem feitos muito mensuráveis. Por exemplo, o Devon ele já levantou um carro, isso é algo mensurável. Agora eu posso falar que o Tommy já arremessou o monstro do dia longe. Mas você pode se perguntar, ok, mas qual é o peso desse monstro? Isso não dá pra saber. Mas voltando a falar do Shane. No episódio 2 ele trocou alguns golpes com o monstro do dia mesmo estando desmorfado. Nesse mesmo episódio, estando morfado ele andou sobre o ar e chutou o monstro do dia, o que fez o monstro sair arremessado a alguns metros de distância. No episódio 8, depois de ter a potência de sua espada aumentada graças a uma atualização, o Shane cortou uma planta gigante rapidamente. Nem os outros dois Rangers, nem o seu próprio detonador Falcão tinha conseguido cortar as raízes dessa planta, o que é um feito extraordinário. Mesmo assim, a força do Shane só vai aparecer mesmo no episódio 27 quando ele desbloqueia o Battleizer. Ele conseguiu arremessar o Vexacus a metros de distância com um soco. Ele levantou ele com um braço, segurou a lâmina da espada com as mãos e ainda desarmou ele. E por fim, os seus socos eram tão fortes que eles geravam ondas de energia que arremessavam o inimigo no ar. Talvez o maior feito do Shane tenha sido derrotar o Zergane. O Zergane não tem muitos feitos, mas ele já conseguiu partir a bola de 100 toneladas. Não dá pra saber se essa bola tem mesmo 100 toneladas, mas ainda assim é um feito, o que engrandece ainda mais o Shane. Velocidade. Antes de eu falar dos feitos do Jaden, eu quero que vocês tirem da cabeça que o Shane é muito superior ao Jaden só porque ele é um ninja.
O Shane é sim extremamente rápido, mas o Jaden também tem super velocidade. No episódio 1, o Jaden foi rápido o suficiente para bloquear uma rajada de flechas de um pequeno exército. No episódio 5, ele desviou de um tiro a queima-roupa. No episódio 14, ele desviou e bloqueou ataques do Monstro do Dia e demonstrou muita agilidade. E no episódio 28, no modo Super Samurai, ele demonstrou ter uma super velocidade e ainda cortou o braço do Monstro do Dia. O Jaden demonstrou ter mais agilidade e velocidade de reação, mas o Shane não fica para trás não. No episódio 9 ele foi tão rápido que conseguiu sair de uma sala cheia de pessoas sem ser pego. Eles nem conseguiram ver que ele estava lá. No episódio 13, ele demonstra uma grande velocidade. No episódio 23, ele foi da base até o centro da cidade em pouco tempo. Mas é só no episódio 27 que ele supera todos os seus limites. No Battleizer, ele desviou de uma rajada de energia que tinha derrubado ele na forma base, o que significa que o poder dele aumenta muito. Ele foi rápido o suficiente para pegar o Vexacus antes que ele caísse no chão depois de ser arremessado no ar. Ele tinha uma alta mobilidade no ar. E o Battleizer ainda possui um modo de voo. Nesse modo de voo ele desviou de rajadas de energias de uma nave alienígena. E ainda superou a velocidade da nave. E a gente tem que lembrar que por ser uma nave alienígena, ela era capaz de viajar pelo espaço. Eu particularmente acredito que a nave não consiga alcançar a velocidade máxima estando na Terra. Mas ainda assim, por ser alienígena, eu acredito que ela seja mais rápida do que um jato de alta tecnologia. E pra gente ter uma noção, o caça mais rápido do mundo atinge mais ou menos uma velocidade de 2.000 km/h, o que dá umas 2 vezes a velocidade do som. Isso significa que o Shane é muito rápido. Ele pode até ser mais rápido que isso, mas não dá pra mensurar, é tudo especulação. Resistência. No episódio 2, o Jaden foi arremessado em uma construção, caiu e não desmorfou. Mesmo machucado, ele arremessou o monstro por alguns metros e ainda foi superior na luta de espada. E pra gente ter uma noção da resistência do Jaden, esse mesmo monstro que arremessou ele podia danificar e destruir prédios. No episódio 31, com um canhão de fogo ele bloqueou tiros que destroem prédios. No episódio 35, no modo Super Samurai, ele resistiu ao golpe do Serrator. E pra quem não lembra, o Serrator é um dos vilões mais poderosos. Ele derrota Rangers com muita facilidade. No episódio 38, ele lutou com o Decker o dia inteiro até anoitecer e venceu sem usar nenhum power-up ou disco. Isso só mostra o quanto ele é resistente e o quanto ele aguenta apanhar. No caso do Shane, no episódio 2 ele resistiu ao impacto de uma bicicleta e uma viga de metal que prensaram seu peito através de uma força magnética. No episódio 14, ele resistiu a uma bola de fogo no peito, e no Battleizer ele ganha uma espada e um escudo. Esse escudo bloqueou esferas de energia de uma nave alienígena, e no episódio 28, ele defendeu ataques do Motodrone. O Motodrone não era aquele cara super poderoso, mas ele era assim relativamente forte. Poder bruto e habilidades. O Jaden é um dos caras com maior poder bruto dentro da franquia. No episódio 1, ele derrotou de 20 a 30 minions de uma vez. No episódio 11, usando duas espadas e combinando o disco de fogo com o disco relâmpago, o Jaden derrotou uns 30 minions de uma vez. Nesse mesmo episódio, ele lutou contra o Decker e o Monstro do Dia ao mesmo tempo e ainda deu empate. E no filme, usando o modo tubarão, ele praticamente derrotou um exército sozinho. No total, as estatísticas do Jaden são: ele derrotou o Kevin, derrotou 4 Rangers em um treino, derrotou o Decker 3 vezes, derrotou 2 monstros com ajuda, derrotou 6 monstros sem ajuda, e ele foi superior a 7 monstros e finalizou o Mestre Xandred. O Shane no episódio 1 derrotou uns 10 minions e deu danos consideráveis no Monstro do Dia. Concentrando a sua energia, ele já conseguiu fugir de um controle gravitacional e empurrou o Monstro do Dia no ar bem forte. Mas com o Battleizer, ele pode disparar energia por seus punhos e com isso, ele danificou a nave seriamente.
mas só o Ultra Laser conseguiu explodir e finalizá-la. E falando do Ultra Laser, esse é o ataque mais poderoso do Shane, e a gente pode ver isso no episódio 32, onde ele destruiu muitos Minions. E por fim, as estatísticas do Shane são: ele já se igualou ao Hunter 2 vezes, ele derrotou 2 monstros com ajuda, derrotou 1 monstro sem ajuda, ele foi superior a 5 monstros, ele derrotou o Motodrone, ele foi superior ao Shimazu, ele derrotou os 6 generais do Lothor de uma vez só, ele derrotou o Conner na forma base e ainda derrotou o novo general do Lothor. Veredito final. Nós já sabemos que ambos os Rangers mostraram muito, mas qual deles mostrou mais? Na questão de força, o Jaden ganha disparado. Apesar de parecer, o Shane não é tão forte fisicamente, diferente do Jaden, que mostrou muita força em diversos episódios que eu não citei. Na velocidade, apesar de não termos muitos feitos mensuráveis, a série dá muito mais destaque para a velocidade do Shane, por isso, ele ganha no fator velocidade. Na resistência e na defesa, o Jaden é muito mais resistente e aguenta apanhar muito mais, por isso, mais um ponto para ele. Na questão de habilidades, o Shane treinou por mais ou menos uns 2 anos, enquanto o Jaden tem um treinamento de mais ou menos uns 10 anos. O Jaden também demonstrou utilizar a espada de uma forma muito mais eficiente que o Shane. Mas isso não significa que os samurais sejam superiores aos ninjas ou vice-versa. Mas aí vem aqueles fatores. O Jaden teria muitos problemas contra a velocidade do Shane? A resposta é sim e não. Na forma base, ele conseguiria lidar muito bem. A velocidade de reação do Jaden é extremamente alta. Mas no Battleizer, aí se torna realmente um problema. Em Power Rangers Samurai já foi mostrado que os Rangers têm sim dificuldades para lutar contra inimigos voadores, o que seria um grande problema para o Jaden na forma base. Porém, por mais que isso pareça absurdo, já foi mostrado sim que o Jaden pode flutuar na luta contra o Mestre Zendred, um oponente que também sabia voar. E tem outra coisa que favorece o Jaden, a Espada Tubarão. A Espada Tubarão é extremamente rápida e ágil, além de poder se esticar por muitos metros. Se ela acertar o Shane, eu não vejo ele conseguindo resistir. A Bullzuka também seria extremamente eficiente, ela provavelmente tem um dos maiores poderes destrutivos da franquia. E também a gente tem que pensar que o Shane tem o famoso Battleizer Papel, aquele que bate forte mas não resiste a nada. A gente pode ver isso na batalha contra o Lothor. E não me entendam mal, o Lothor é extremamente poderoso, mas ele não é um dos vilões mais poderosos. E mesmo assim, ele destruiu o Battleizer com facilidade, mesmo o Shane tendo uma velocidade absurda. Agora no caso do Shane, se ele acertasse o Jaden com um laser, o Jaden aguentaria? Bom, se a gente pensar que ele já resistiu a ataques do Mestre Zendred, então sim, ele aguentaria o Shane. E a situação piora pro Shane caso ele esteja em terra. O Jaden não pode usar o modo Shogun sempre que ele quiser, mas se ele acertar um golpe de espada no Shane, é morte na certa. As habilidades ninja ou as forças símbolos fariam diferença? Poderiam até fazer, mas por exemplo, as ilusões do Jaden não funcionariam no Shane, porque já foi mostrado que ele sabe diferenciar ilusões da realidade. Agora a substituição do Shane poderia até ajudar, mas eu não vejo isso mudando o combate. Por isso, a vitória de hoje é sim do Jaden. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você puder deixar aquele like e compartilhar, já ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo, tchau!